Saúdo com amizade os espectadores do Notícias de Cá e agradeço ao Francisco Matias a oportunidade que me dá de falar um pouco também da minha história. A história é essa que começa precisamente no bairro Pai de Pela, onde nasci há 60 anos e era vizinho do mestre Zé Maria Pedroso. O mestre Zé Maria Pedroso foi um equitador de excelência e foi também fundador do Grupo Furcados Amadores de Santarém e morava bem perto da minha casa. E logo de menino, com os meus 6, 7 anos, era ver-me de volta do mestre Zé Maria Pedroso e do seu cavalinho que ele tinha de estimação, e que íamos a miúde à Praça de Toteiros vê-lo a ensinar esse cavalo e naturalmente também aproveitávamos o facto de nós, quando eu falo nós, eu e as crianças aqui do bairro Pai de Pela, para montarmos um pouco a cavalo na Praça de Toteiros. E, de facto, aí há o grande interesse também pela Festa de Toteiros, naturalmente, porque a Praça de Toteiros fica aqui a cerca de 80 metros e toda esta ambiência é transmitida através do mestre Zé Maria Pedroso e também, por que não dizer, dos jovens que, enfim, o acompanhavam nessas andanças da equitação e ali na Praça de Toteiros. É claro que depois o tempo foi passando e com os meus 12, 13 anos integrei o coro da Imaculada Conceição, o coro da Igreja, feminino de coro, é verdade que sim, porque naquela altura nós andávamos a estudar no liceu e a maior parte dos colegas faziam parte do coro. E eu sempre gostei de cantar, ao tinha a Maria que cantava, também achei por bem fazer parte desse coro. Com a Nazaré Santos, a maestrina, e em casa da maestrina havia um livro da revista Cepa Torta. Eu recordo-me perfeitamente com os meus 14 anos, talvez 13, 14 anos, ter lido o poema Ribatejo, que na altura tinha sido dito pelo saudoso Fernando Ferreira, o Fernando Barbeiro, e meti o poema O Ribatejo na cabeça, em 2 dias, com relativa facilidade, e quando fui estudar para Torres Novas, eu era o homem do poema do Ribatejo. Entretanto, o João Chora, que tinha vindo de Santarém para Torres Novas estudar, portanto, estamos a falar em 75, 76, cantava o seu fadinho, eu dizia o poema, e havia ali uma tertúlia interessante, pelo menos em Torres Novas, ali junto dos estudantes, em que nos reuníamos para cantar um fadinho e para dizer uma poesia. Entretanto, nessa altura, também há uma tertúlia de fadistas nas traseiras da antiga orivesaria do José Pinhal. E eis que integro também essa tertúlia de fadistas, na altura com a Lucinda Grilo, com o Joaquim Ponciano, claro que sempre o saudoso Manuel da Silva Santos, o guitarrista mestre Joaquim Salvador, que também foi meu mestre de viola, embora eu não tenha evoluído grande coisa nesse sentido, mas comprei uma viola porque pensei também eu que poderia ser um acompanhante de fado, poderia tocar viola também. O Artur Simões, a Celina de Sá, que entretanto tinha regressado de África, e havia ali de facto um grupo interessante de fadistas, a Laura Rodrigues, a Cel Campos. É verdade que ainda se fizeram alguns espetáculos e eu tenho a ideia exata que em 77, por ocasião de umas festas que se fizeram para o Grupo Juventude Chamusquense, eu ter cantado 2 fadinhos naquela altura e as festas foram onde é agora o Lar dos Bombeiros. Um dia choveu e recolhemos-nos nas antigas instalações das escolas, no refeitório das escolas, e aí fui sacado em ombros por ter cantado muito bem, penso eu, de que 2 fadinhos, o Armando Mira e o saudoso Luís, mais conhecido por Luís Faca, digamos assim. Depois há ali um interregno na minha atividade cultural, em que só reapareço depois, não deixando de dizer sempre a poesia, mas com o Grupo Gente. Portanto, isto é inícios da década de 80, 83, 84 por aí,
em que o Grupo Gente, de facto, marca com o boom da música tradicional portuguesa, com o aparecimento do agrupamento de Vítor Jara e da Ronda dos Quatro Caminhos e outros grupos, mas fazemos aqui também encontros de música popular portuguesa com o Jeff de Abrantes, com um grupo que existia também em Santarém, Xantirense, segundo creio, e outro grupo de Riachos também, e fizemos inúmeros espetáculos, inclusive fomos gravados pela RTP num certame em Santarém, segundo creio, da gastronomia, se a memória não me falha. Na altura, com o mestre Julião, que fazia parte desse grupo. Recordo também uma noite de fados no Pinheiro Grande, em que fui acompanhado ao violino pelo mestre Julião e à guitarra pelo Chico Salvador. À viola era o Artur Simões, que na altura que nos acompanhava. E há também aquela tertúlia que, entretanto, deixa de existir nas traseiras da dita Orivesaria do Zé Pinhal para irmos para a tertúlia da casa do Zé Pinhal. E aí passámos noites imensas e fantásticas, mas sempre com o intuito de fazermos ali um grupo, realmente um grupo de fadistas da chamusca e que tinha a sua importância. E era curioso ver, porque para além de Santarém, que era uma cidade de fadistas, ser praticamente a única vila aqui nas redondezas que tinha um número considerável de fadistas e de tocadores que depois deram aso à sua genialidade, digamos assim, caso concreto do Luís Petisca, do Bruno Mira, que fez parte depois, mais tarde, para além do grupo do Tio Julião, o grupo dos Cantares do Bonfim, e depois apareceram uma série de jovens. Já falei no Luís Petisca, no Bruno Mira, o Paulo Leitão, o Tiago Silva, o Pedro Pinhal, claro, o Mário Estorninho, que entretanto tinha ido para Lisboa, para o Alentejo, mas que nunca fez parte deste grupo, mas que é da chamusca e é também um excelente viola. É claro, o João chora sempre, não é? E é de realçar que realmente a chamusca tem um poderio, digamos assim, uma capacidade enorme de gerar gente importante no contexto fadista. Isto concretamente no contexto fadista. Para não falar da questão dos poetas. E eu vou até 86, quando começo a fazer rádio, e sempre com o gosto pela tauromaquia, começo com o programa Tauromaquia, mas logo de seguida vou rebuscar um programa Recanto Poeta e Fadista, ou seja, para além da divulgação dos fadistas, que embora não tivessem gravações na altura, mas haviam gravações, digamos, enfim, caseiras dos fadistas da terra, mas para além de tudo mais, a divulgação dos poetas da terra. E com a colaboração do meu querido e sempre saudoso Joaquim Caracol Cardador, fizemos um recanto poeta e fadista na divulgação da grande maioria dos poetas chamusquenses. Esta é também outra riqueza cultural da chamusca. Quantas terras poderão ter um número de tanto significado de poetas? A chamusca tem, em números redondos, 3 dezenas de poetas com obras editadas. Desde o Gonçalo Cabasso, por exemplo, que é um poeta praticamente desconhecido, mas que tinha obras em jornais diários a nível nacional e também no Jornal da Chamusca. Dona Mimela, obviamente, Álvaro Fernandes do Amaral Neto, Armando Soares Imaginário, a Dona Vida Brogueira, Vidar Henriques, Custódio Mira, enfim, uma panóplia enorme de poetas, João José Sambuco da Fonseca, obviamente, porque daí também recordo e rebusco da memória esses meados da década de 60, enquanto eu era menino, das revistas do Salsifré. Já tinha sido a Cepa Torta, que ainda muito bebé, muito menino, lá com os meus 1, 2, 3, 4 anos, ouvia as músicas da Cepa Torta
e o poema, o Ribatejo concretamente, mas depois o Salsifré, que, enfim, abriu, digamos assim, mais horizontes para o gosto da poesia e também o gosto e a paixão pelos poetas chamusquenses. Depois, em 86, como digo, o Recanto Poeta e Fadista, e é claro que com o aparecimento do José Cid Gado na rádio, em que dá um incremento extraordinário ao programa que nós depois, entretanto, criámos, que foi o Coisas do Arco da Velha e de boa memória, em que nos foi facilitado a ida à casa da Amália, fazer-lhe a entrevista, que foi, de facto, um marco importante e decisivo na história da Rádio Bonfim, porque mais nenhuma rádio local teria feito o mesmo. Só as rádios nacionais é que tinham acesso à casa de Dona Amália e nós, de facto, tivemos esse privilégio. É claro que depois, entretanto, o Grupo Gente deu aso ao grupo do Mestre Julião, do Tio Julião e também os Cantares do Bonfim, e eu, entretanto, é claro, afastei-me. Na altura do Grupo Gente é importante também referir que era necessário refrescar, digamos assim, também o nosso conteúdo musical e poético. E então fizemos recolhas, à semelhança do que o Mestre Julião tinha feito em tempos anteriores. Nós fomos para o meio do concelho da Chamusca, para o interior, a chamada Acharneca. Não é depreciativo, é mesmo uma zona que é conhecida pela Charneca, e aí fomos recolher temas que as senhoras cantavam, acabando, por exemplo, da Monda do Arroz e de outras atividades de campo. Essa recolha e esse contacto com essas gentes do povo, no sentido de melhorarmos também e levarmos ao grande público outra riqueza cultural do nosso concelho, que era efetivamente essas recolhas desses cantares que quase que estavam a desaparecer e que conseguimos fazer essa recolha. Depois fui convidado por exemplo, para a direção do Clube Taurino. Aliás, foi uma ideia que eu tinha no espaço do Centro Cultural de grata memória, criar o Clube Taurino no sentido de congregarmos os aficionados da chamusca, inclusive um espaço onde houvesse a crítica, a discussão, os encontros, os colóquios, vermos corridas, enfim, de Espanha, tentarmos de uma maneira ou de outra conseguir um autocarro, por exemplo, para nos deslocarmos no acompanhamento dos grupos deforcados da nossa terra, dos Amadores e do Aposento, também dando espaço aos homens de prata, nomeadamente à família Lázaro, ao Eduardo Malaquias, ao Fernando Lázaro, ao António, ao Carlos e ao Tó, e naturalmente também um espaço para o Sr. Engenheiro José Joaquim Pedroso Rosa Rodrigues, o único cavaleiro da alternativa da chamusca, e também um espaço para o Joaquim Lázaro, um novilheiro que andou por Espanha, enfim, e que teve também a sua importância na atividade tauromáquica chamusquense. Naturalmente também um espaço dedicado aos ganadeiros, desde Norberto Pedroso ao Sr. Engenheiro Rosa Rodrigues, antes do seu pai, o pai Jorge, Exídio dos Reis, os ganadeiros que, não tendo aqui a sede, mas tinham aqui o seu ativo, o Manuel Tavares Veiga e também a Assunção Coimbra e Coimbra Barbosa. Portanto, esta música era uma panóplia, era uma riqueza extraordinária em matéria de tauromaquia, naquele tempo. Portanto, estamos a falar em 86 e 87. Enfim, tudo isso se diluiu. Entretanto, o Centro Cultural de Chamusquense acabou. Penso que tenha nascido torto
Recordo perfeitamente, naqueles princípios da década de 80, as festas populares que se fizeram no Largo 25 de Abril e cujo produto seria para o Centro Cultural Chamusquense, e recordo perfeitamente aquele esquema que foi criado pelo Sr. João Fonseca, no sentido de o teatro ser a base fundamental para, no teatro, haver a literatura, o gosto pela literatura, pela poesia, neste caso, uma escola de música para acompanhar o teatro da revista, o homem da luz, portanto, o eletricista, o carpinteiro, o pintor, para fazer os cenários. Quer dizer, havia aqui uma panóplia de atividades à volta do teatro, e o teatro teve sempre uma importância, uma grande importância na chamusca, desde sempre, recordando aqui o Alexandre Foito, por exemplo, que foi o nome mais sonante do teatro chamusquense, mas depois todos os amadores de épocas anteriores até aos atuais, o teatro teve sempre uma grande importância na chamusca em termos culturais. É claro que tudo que rodeava o teatro seria depois congregado nestas diversas atividades, em que poderia haver, de facto, e aqui confesso que não há uma política, digamos assim, cultural, no sentido de uma escola de música em condições, uma escola, por exemplo, de pintura, e nós tivemos bons pintores. Eu recordo, por exemplo, que uma vez, enquanto estava no Jornal da Chamusca, fizemos um espetáculo com a Prata da Casa, o Ouro do Ribatejo, em que reunimos também vários artistas chamusquenses na área da pintura. O Mário Santos, por exemplo, que tinha vindo da África, o Ápio Cláudio, a filha do Eduardo Caetano, enfim, uma série de... a dona de Ilacide também. Enfim, quando eu fiz parte da direção do Jornal da Chamusca, fizemos esse espetáculo com a Prata da Casa, o Ouro do Ribatejo, onde alguns artistas se expuseram, digamos assim, com as suas obras, e juntámos também quase todos os músicos da chamusca nesse espetáculo. E foi de facto, aliás, está nas páginas do jornal sobre esse espetáculo, e recordo também que essa montra, foi uma montra praticamente que nós apresentámos nessa altura, dava aso a que se poderia eventualmente, enfim, recordando António Bento, que foi um homem importante também, não só na questão da fundação do Jornal da Chamusca, mas como também como pintor, ele que fez algumas obras de pintura, e também era um homem que se relacionava, por exemplo, com o professor Agostinho da Silva. E de facto era um homem muito humanista, muito dado também à sua chamusca, e que teve um projeto fantástico que nunca chegou a concretizar, que era, naquele tempo, princípios da década de 70, era a biblioteca da chamusca, mas com o acervo de Álvaro Fernandes do Amaral Neto, que era fantástico. Ainda hoje está por abrir, digamos assim, ao grande público essa panóplia, essa riqueza da biblioteca do Álvaro Fernandes do Amaral Neto. E seria importante que as pessoas se unissem no sentido de dar aos chamusquenses aquilo que outros chamusquenses têm, mas que não está tão divulgado. É essa a minha pena, a minha mágoa, uma das, porque a outra foi o final do Jornal da Chamusca. Foi uma pena também ter acabado, a Rádio Bonfim ter desaparecido da chamusca, ter ido para Almeirim, e agora ser uma rádio, enfim, ter o nome de Bonfim, que é o nosso monte sagrado, mas que não tem nada a ver com a nossa terra, e pouca divulgação é feita da chamusca.
Mas isso são contas de outro rosário. É claro que depois também a pena que tive com o final do Centro Cultural e, naturalmente, o término do Clube Taurino. Portanto, todos esses projetos se diluíram, nomeadamente também o grupo de música popular portuguesa que eu fundei, que eu ajudei a fundar, digamos assim, ou pelo menos fui convidado para os princípios do grupo JET, e depois, entretanto, que deu aso a mais 2 grupos e, entretanto, também acabou. Por conseguinte, há aqui uns hiatos, digamos assim, ou mesmo uns finais que me fazem ficar desgostoso com a cultura em si, no seu todo, na música. Não contente com tudo isto, ainda integrei o grupo de danças e cantares da Chimorretiro e de Ribatejo durante 7 anos, segundo creio, com uma ida também à França, e o gosto pela cultura popular. Saber o que era o folclore, concretamente. Como é que poderíamos divulgar todas essas atividades do folclore, ou seja, a ciência de um povo. E não era só andar com os dedinhos no ar e bater com o pezinho, antes, pelo contrário, também uma série de atividades que envolviam, enfim, as atividades populares do campo, desde a descamisada, a etnografia, os usos e costumes, as tradições, assim, uma série de atividades que um rancho folclórico, neste caso concreto, o Grupo de Danças e Cantares das Chimorretiro e Ribatejo, tentou levar ao grande público, mas que não foi muito bem aceito, não sei porquê, ou mal divulgado, ou mal aceito. Há aqui uma coisa que eu ainda não consegui perceber bem. E depois há o afastamento simplesmente porque, a dada altura, há um elemento do rancho que anda a dançar com um rabo de cavalo e com um brinco na orelha. E eu disse à Maria José Caramujo, ou ele corta o cabelo e tira o brinco, ou então eu saio porque não estou para isto. E foi o que aconteceu. Enfim, nós, se tivéssemos 2 espetáculos ou 3 espetáculos seguidos, a barba era feita todos os dias, tínhamos que nos apresentar devidamente, porque era assim que os nossos avós também se apresentavam, com dignidade. Depois da saída do Grupo de Danças e Cantares das Chimorretiro e Ribatejo, não descurando o fado, porque desde 86 nós fazíamos todas as quartas-feiras uma tertúlia fadista no Jockey Bar de entroncamento. Quase todas as quartas-feiras nos dirigíamos a esse bar para, enfim, por exemplo, o caso concreto da Joana Amendoeira passou por lá ainda muito menininha, Célia Leiria, Isabel Rosa, a própria Cristina Branco, porque nessa altura quem é que acompanhava os fadistas era o Custódio do Castelo e o João Chora, uma outra vez também o Raimundo Seixas e o Carlos Velez, enfim, e aí realmente foi, digamos que, uma porta aberta para todos esses jovens fadistas que depois se deram a conhecer ao mundo, não é? Mas que passaram por aí nesses meados da década de 80, finais e princípios da década de 90, e até que chega em 98 e sou convidado pelo João Chora para fazer parte da embaixada fadista na Expo 98, o Ribatejo Fadista, em que eu escrevi, digamos que a apresentação desse espetáculo dizia 2 poesias e realmente fomos artistas residentes nesse evento de grande importância cultural para o nosso país. Durante o mês de agosto, pelo menos uma semana, foi a semana do Ribatejo, e de facto foi marcante também, naturalmente, na minha vida. Mais tarde o Custódio do Castelo também me convidou para irmos à Casa da Música no Porto e fazermos um espetáculo sobre Camões, em que o Custódio do Castelo apresentava musicalmente as viagens e a vida, um bocadinho da obra do Luís Vaz de Camões, e eu tinha um monólogo
sobre o Luís de Camões durante 8 minutos na Casa da Música no Porto, claro que com uma responsabilidade acrescida, naturalmente. Para além de tudo mais, fiz parte também, a dada altura, a convite do saudoso João Diogo Vilaverde, do Ribatejo em Festa, em que percorremos um pouco de terras do nosso país. Fomos à Póvoa do Varzim, por exemplo, Moita, Alcochete, Vila Franca, Reguengos, Alter do Chão, Vila Franca, Zambuja, enfim, até, inclusive, também na Chamusca, num dia em que tivemos azar, em que o nosso espetáculo foi precisamente a mesma hora do espetáculo do Tony Carreira. Por conseguinte, podem ver que num lado estavam 30.000 pessoas e no outro estavam 300. É a diferença. Mas, efetivamente, depois também a convite da Mónica Pombo, do Rancho Folclórico dos Campinos da Azinhaga, também fizemos o Colorido Ribatejano, um espetáculo muito bonito também, onde eu participei também com poesia. E, enfim, temos andado um pouco por aí nesta divulgação do que é nosso, do que é tradicional e do que é o verdadeiro ribatejo. Entretanto, com o andar dos tempos e com a idade a avançar, tive agora esta ideia, penso que bonita, que era o passeio com poesia, em que fiz a proposta à Junta de Freguesia da Chamusca, com a divulgação dos poetas chamusquenses em locais que tinham algo a ver com eles, ou a casa de nascimento, ou a casa de moradia, enfim, ou locais em que eles teriam estado com mais atividade. Para além de tudo mais, também, durante os anos que me convidaram para a Semana da Ascensão, com as entradas de touros, com alguns espetáculos também em que tive o privilégio de participar, a convite do Zé Pinhal, a convite do Pedro Pinhal, espetáculos bonitos que se fizeram no palco da Ascensão, e também recordo um recanto sobre poesia também com o Ápio Cláudio, o saudoso Ápio Cláudio, em que também divulgámos poetas chamusquenses, acrescendo também que em 1991, com a reposição das revistas da Cepa Torta e Salsifré, foi convidado pelo Sr. João José Samuel da Fonseca, também o saudoso João Fonseca, para integrar essas duas peças numa só, digamos assim, nesta reposição, em 91, e depois fiz mais algumas peças de teatro, não só com a presença com a direção do João Fonseca, agora é que ela vai boa. Na Companhia de Teatro Ribatejo fiz Gente Nossa, foi uma reposição da Companhia de Teatro Ribatejo, mas escrito pelo Dr. Vasco, Cid e Dona Mimela. Fiz também a Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas, com o Jardim Caracólico de Vitor Hugo. Fiz também, por duas vezes, o Grande Chamusquense, da primeira vez no centenário da Ponte, e depois, numa segunda vez, a substituir o meu querido Manuel João Valério, que tinha falecido há pouco tempo, e como essa personagem ficou em aberto, eu ofereci-me, porque eu já tinha feito anteriormente, embora outra personagem, mas achei por bem que o Manuel João fosse substituído. Fiz Campinos, Mulheres e Fado, e com o Sr. João Fonseca, para além de Velhos Tempos em Revista, fiz também essa reposição de Cepa Torta e Salsifré e uma outra revista também em que fiz papel de diabo, por exemplo. Enfim, fiz de facto
E, para além de tudo mais, também, com o Carlos Petisca, fiz o Pátio do Buraco, em um espaço dedicado a Armando Soares Imaginário. Fizemos também em casa do próprio Armando um espaço, uma peça de teatro dedicada ao Armando Soares Imaginário. E fiz também, ou participei nos Natais, no Largo Vasco da Gama. Ficou por fazer a Formiga, mas eu penso que um dia mais tarde, penso que se houver gente com capacidade que ainda se pode recuperar essa peça, uma peça que veio à cena também à Chamusca. Enfim, e tem sido assim, às vezes ponho-me a rememoriar e não deixo de achar piada, digamos. Este é um ano completamente atípico, inclusive para as atividades culturais. Todavia, penso que ainda há quem queira mexer, digamos assim, na cultura a nível concelhio, e eu não posso deixar de recordar aqui, para além dos rãs folclóricos, enfim, a banda da Carreira, que tem tido um papel fundamental e decisivo na formação de jovens músicos. Penso que está no bom caminho. Grato também fico por ter sido convidado, por exemplo, para ter participado no Pequeno Campino, nesse projeto bonito que foi apresentado no Cineteatro. Mas há focos importantes, nomeadamente a Companhia Teatro Ribatejo, que vai remando contra a maré, digamos assim, e mesmo com o confinamento ainda levou alguns espetáculos ao Parque Municipal. E também o Carlos Petisca tem mexido, digamos assim, com alguns jovens, e pretendendo também ele remar contra a maré. Mas eu penso que o que seria importante, essencialmente, era congregar. Há também um projeto interessante, levado a efeito pelo Galhofo e pela Joana, que são as artes do avesso, em que vão criando também o gosto pelo teatro junto dos jovens, dos jovenzinhos mesmo, e isso é importante também, para além da Chamuscarte, do Carlos Petisca, que vai tendo também um trabalho importante junto dos jovens. É importante congregar, e temos espaços para isso. Para além de tudo mais, mais uma vez, para além de tudo mais, eu penso que a Chamusca devia de ter um espaço de conhecimento, um local onde os chamusquenses fossem à procura do seu passado para poder projetar o seu futuro. E nós sabemos quem tem as coisas. Só que as coisas estão de tal maneira, num espaço tão diminuto, em que eu penso que devia de haver um espaço de conhecimento. Enfim, gasta-se dinheiro em tanta coisa, às vezes coisas fúteis, mas que seria importante haver um espaço de conhecimento digital, em que se tocasse teatro e fôssemos até, como falei há pouco, ao Foito, ao Alexandre Foito, falando de todos os amadores da Chamusca, dos vários grupos de teatro que existiram ao longo dos anos, irmos ao fado e irmos até ao século passado, de gente que tocou guitarra, que cantou o fado, e que, enfim, deram aso a que de hoje em dia ainda exista, nomeadamente o Rui também, que está aí agora com um novo trabalho, dos poetas
clicar e irmos até ao final, meados do século passado, uma série de poetas, Helena Rolim, por exemplo, estou-me a lembrar, Maria Marques de Carvalho, por aí fora, até aos dias de hoje. Para as pessoas terem conhecimento efetivo que realmente esta música é uma riqueza fantástica. É um baú, é uma arca de muita riqueza cultural, sem dúvida. E joguei a bola. Eu sei, não falamos dessa parte. Não, porque isso não é cultura. É cultura Também desportiva. É cultura desportiva. É cultura desportiva, o contacto com... E o que fica? Porque o António Timóteo... Tu foste forcado? Não, isso, o António Timóteo, estes anos todos depois, né, porque entretanto deixei de jogar à bola, convida-me, quando é os jogos do Pé Canhão, que era a antiga velha guarda, não é? Depois houve aquelas dissidências, não sei o quê, tal. E então sempre que vêm cá equipas, convidam-me, vou lá jantar e depois, com um antigo elemento da bola, mas faço um bocadinho da história da chamusca, complementadas com umas poesias ali pelo meio, não é? Para enriquecer ali aquilo. E os gajos fica tudo. Mas faço uma coisa ali de 20 minutos, para aí, um quarto de hora, 20 minutos, e tal. Falo, tenho que falar, não é? O Rafael Luca, que foi ministro de Salazar, olha, a gente teve cá, e tal. E o Amaral Neto, que era presidente da Assembleia Nacional, e tal. Gajo importante, a gente liga, até as macacos, mas não, Não gravei. mas o António Timóteo convida-me, e depois os gajos ficam assim, e às tantas há gajos que chegam, só você é doutorado em História e tal. Ele vai entregar t-shirts de casa ao vivo. Tinha a quarta classe mal tirada e tal. Estás a ver? Mas depois aquilo ali é debaixo de um copinho, um gajo bebe um copinho e tal. Aquilo saiu ali que era uma maravilha. É a terceira parte. É a terceira parte. É a terceira bis. Porque a terceira parte é o jantar. E depois do jantar, o complemento daquilo, o Caldeira levanta-se e tal. E joga a bola. E joga a bola com os gajos. Ficam de... hoje